A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Vamos passar aqui um tempinho na presença de Deus, ouvindo a sua palavra. E entramos ontem numa parte muito especial, que é aquele filho pródigo. Ele deixa a casa paterna, ele deixa ali o amor do pai, ele deixa tudo para trás e vai em busca das suas ilusões. Não foram realizações, foram literalmente ilusões. Mas antes nós vamos fazer a oração do agradecimento. Entrando na presença de Deus, devemos já dar graças, não é? Cá entre nós, somos dependentes de Deus desde o ar que respiramos. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, chegamos à Tua presença e neste momento nos aproximamos de Ti, Senhor, nesta oração, agradecendo por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Reconhecemos o Deus da criação, reconhecemos a imensidão do Teu amor, dos Teus cuidados. Cremos, Senhor, na Tua palavra, nas Escrituras Sagradas, e como o Senhor diz, a palavra é viva e eficaz. Pai, nós abrimos o nosso coração, chegamos diante do Senhor e agradecemos por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Tudo que é bom, Senhor, tudo, Pai, vem da Tua mão. Damos graças pela paz que Jesus trouxe, pelo seu grande sacrifício, no qual o Senhor pagou o preço da vida humana, tendo derramado o sangue do Senhor Jesus até a última gota. E Jesus que se submeteu com amor e disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pai, nós agradecemos sim, pois reconhecemos, sabemos que Jesus é o maior presente que o Senhor deu à humanidade. Pai, o preço que pagou a vida humana para que o Senhor abrace a cada um. Pois sabemos que o pecado faz a separação entre o homem e o Senhor. Senhor nosso Deus, e desde agora, neste momento, pedimos que a Tua luz, Senhor, seja manifesta para que cada um que está Te buscando saia, Senhor, das suas trevas, dos seus sofrimentos, das suas dores, das suas lutas, porque o Senhor é abençoador e tem prazer em abençoar. Como o Senhor Jesus, o Senhor diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem, Senhor, tome a Tua direção. É o nosso pedido e desde agora, mais uma vez, agradecemos em Teu nome, o nome soberano do Senhor Jesus. Muito obrigada. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem, queridos. Falávamos ontem sobre as ilusões, né, as imaginações. Aquele jovem que deixou a casa paterna, deixou o conforto da casa paterna pela ilusão, pelo assédio, o brilho, né, que esse mundo oferece. As amizades, amigos que são amigos, mas são tão raros. Jesus manda provar frutos, procurar frutos. Hoje que se vê egoísmo e se vê muita contaminação, vamos à realidade. Mas então o que aconteceu? Bem, então um pai tem 2 filhos e o mais novo, o pai é um fazendeiro, vive lá na sua fazenda com os seus filhos, cria esses filhos. Ele tem muitos animais, então precisa de muitos empregados. E o filho caçula, então, chega para o pai e pede, diz: pai, me dá a minha parte na herança. E o pai
não vê alternativa senão atendê-lo. E lá vai aquele filho embora, ele recebe aquela parte, levou alguns dias, um tempo, o pai foi analisar tudo que tinha. É uma parábola. Jesus está usando uma história fictícia para trazer a realidade de muita gente. Porque esse pai representa Deus. Mas Deus, como pai, ele disciplina. Pela sua palavra, se você observa a palavra de Deus, bem, há quem só busque as promessas de bênçãos, mas não queira também, não quer se submeter, como esse jovem não quis. E uma casa para funcionar em boa ordem, ora, obviamente, tem de haver o respeito, a liberdade, bem, tem de haver controle. E aí? Bom, então o caçula virou-se para o pai e disse: pai, me dá parte dos bens que me cabe. E diz a palavra, depois de alguns dias, o pai foi e repartiu o que tinha. O pai reparte e, não é, na verdade, o pai fez o montante de todos os bens, tirou a parte dele, entregou. Como dissemos, como está escrito, é uma parábola, é um sentido figurado, mas que traz a realidade. Porque esse pai representa Deus. E esses filhos, pessoas que uns têm prazer em ficar junto do pai, um pai que impõe as ordens, um pai que tem regras, que impõe as regras e os limites. Porque o Senhor Deus, ele estabeleceu na sua palavra. Você veja que desde o jardim do Éden, quando Deus, tendo criado toda a natureza, você crê na Bíblia Sagrada. O Senhor Deus criou toda a natureza, toda. Natureza. Bom, primeiro diz a palavra de Deus, né? Que ele criou os céus. Criou a terra, ela não tinha nem forma, era vazia. Mas diz que o Espírito de Deus estava sobre a face das águas. E aí o Senhor Deus então começa a criar todas as coisas. E só então, depois de ter criado todos os animais, vegetais, minerais, toda a criação, ele então planeja criar o homem e a mulher. Então diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O Senhor Deus intenciona, planeja e cria. E quando o Senhor Deus concluiu a criação, que ele fez o homem e depois então a mulher, e entregou a mulher ao homem e os abençoou, ou seja, o Senhor Deus realizou o primeiro casamento sobre a face da terra. Mas não era para que eles vivessem distantes de Deus. Sendo seres mesmo a imagem e semelhança de Deus, ou seja, inteligentes, capazes, eles seriam dependentes de Deus. O ser humano não vive sem ar, não vive sem água, não vive sem alimentos. Mas é a vida espiritual. Essa então, o ser humano com o espírito vazio é um perigo. Tomado por uma raiva, por uma ira, por um ódio, olha que perigo. O coração tem que estar cheio de Deus, cheio de paz. Mas então o Senhor Deus, ele impôs limites. E o limite do homem foi a árvore no meio do jardim. E Deus disse, olha, de todas comam os frutos, mas desta não. E Adão não respeitou. A árvore não era Eva, a mulher dele. Não, a mulher era dele, Deus entregou. Era a árvore. E Deus proibiu. Mas ele não respeitou. Então está aí um grave problema do ser humano. O não respeitar os seus limites. Muito bem. Então, voltando a falar do filho pródigo, ele então pede ao pai, pai, me dá minha parte aí na herança. O pai faz os cálculos, tudo direitinho lá e separa a parte dele, tá bom, meu filho.
Ia fazer o quê, queridos? Amarrar no pé da mesa? Imagina. Ia fazer o quê? Aí o garoto vai embora com todo aquele dinheiro e começa a gastar. Mas vai gastando água. Vai, como dizem, curtindo a vida. Então, ele só quer saber de curtir a vida. Aí a grande diferença, né? Em muitos grupos, muitas classes da nossa sociedade, alguns lutam pela vida, outros querem apenas curtir a vida. Só que as coisas não duram para sempre, principalmente nesse estilo de vida. E o que aconteceu com esse menino, esse moço, foi que ele se distanciou demais do pai. Quanto mais a pessoa se enche do seu eu, se envolve com seus amigos e vai viver uma vida, as pessoas estão dentro de uma casa, se esbarram e não se conhecem. Hoje não precisa uma pessoa sair de casa para estar distante, não é? O celular já distanciou todo mundo. Vamos a essa realidade. As pessoas estão tão focadas no mundo virtual que o mundo real, a vida real, ficou agora em segundo plano para muita gente. Haja vista o fato, por exemplo, não é, da garotada nos jogos de videogame. Tem pais que não procuram ver o que os filhos estão, o que eles estão acessando, o que eles estão fazendo, que jogo eles estão jogando, que tipo de entretenimento está sendo aquele do momento. É lamentável, queridos, mas estamos vivendo aí essas situações desregradas e até, podemos dizer, né, tão gravíssimas. Vimos aí no mês de março, lamentavelmente, aquela desgraça de Suzano, lá em São Paulo, quando os dois atiradores, aquele jovem de 17, o outro de 25, né, tudo muito bem planejado, e é claro, né, aquelas cabeças não trabalharam sozinhas, né, tem sempre o mentor chamado diabo que rouba, mata e destrói, Jesus disse, mas se a criança está ali, o adolescente está ali envolvido com aquilo, horas e horas e horas e horas e horas. Bom, voltando então ao filho pródigo, ele então viaja, ele vai embora, leva todo o dinheiro e aí começa a gastar. Podemos entender, pela parábola do filho pródigo, que a pessoa que se distancia de Deus, ela vai gastando o que ela tem em termos, pode-se dizer, dentro de cada área da vida. Quantos estão desperdiçando a sua saúde com os vícios? Mas se alguém critica, ficam bravos. Se você disser, olha, não tenho nada a ver com isso, não é? O corpo é seu. Mas na verdade não é, porque nós sabemos que Deus criou o ser humano para louvor da sua glória. Mas a pessoa vai e ela enche os pulmões de nicotina. Ela enche o seu corpo de álcool. E vai se destruindo, se destruindo. E aos pouquinhos, né, algumas até bem depressa. Mas não precisa nada disso. Basta a pessoa fechar o coração. E de repente ela está dentro de casa, mas não tem comunicação. Querido, Satanás é bandidão. Como ele gosta de atuar em família. Como? Jogando uns contra os outros. Fazendo alguém se sentir excluído para ter vontade de sair de casa. Queridos, vamos à realidade. Aí esse pródigo, ele vai e começa a gastar. Bom, resumindo. De repente ele acorda e diz, e agora?
Eu vou ler aqui. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Está vendo? Bom, ele agora está longe do pai, então ele não precisa prestar obediência. Ele não precisa respeitar o pai, porque está longe. Não precisa ter hora marcada, mas não tem hora marcada para chegar em casa. Não tem um pai que vá olhar os seus cadernos. Tem pais que não se importam. Crianças pequenas fazem determinados desenhos daquilo que já está dentro, trabalhando nas imaginações. Eu lembro de um crime cometido por uma criança há muitos anos atrás, em que o menino, ele tentou assassinar uma professora e, segundo a perícia, o caderno do menino daquele semestre só tinha desenhos de armas apontando para pessoas, principalmente para uma mulher. E ele desenhava o bonequinho que era ele, apontando a arma. Queridos, Satanás é estrategista. Enquanto não houver um conhecimento da palavra de Deus, também não se saberá, não se conhece a forma ou as formas como esses espíritos malignos trabalham, atuam para destruir uma família, para acabar com uma vida. Veja esse filho pródigo, ele se encheu de ilusões, cheio de ilusão das seduções do mundo, do brilho. Eu quero aproveitar a vida, quero viver a vida. Quantos estão vivendo dessa forma? Um pai lutou para o filho ingressar numa universidade, e o filho ingressou com um propósito firme, sério, seria um médico. Mas logo no início se envolve com os amigos e começam as noitadas. O que aconteceu? Perdeu a vontade de estudar. Não tinha mais vontade, só queria curtir a vida. E aí, abandonou a universidade. E agora? Pois é. Agora não faz nada na vida. E aí passa o tempo, é tomado por uma depressão. Por quê? Porque o brilho no qual ele vivia não preenchia o coração. Repentinamente, a família descobre que está com um filho doente. Doente emocionalmente, ou doente, na verdade, espiritualmente. Mas o envolvimento com os amigos. E você vê aqui, então, a história do pródigo. É aquele que se distancia do pai, porque pensa que pode viver por conta própria. Queridos, Jesus disse que é como um galho. O galho de uma árvore. A árvore está bem plantada, bem nutrida, está sempre, todo ano, ela produz os seus frutos, ela se enche de flores, ela produz e dá os frutos. Mas um galho foi cortado. Ele está caído lá no chão. E passa um tempo, ele seca completamente. Não serve para mais nada. Não se pode fazer um enxerto, não se pode fazê-lo voltar à vida. Queridos. Então, compreendemos coisas espirituais pela simplicidade da palavra de Deus. Há muitos pródigos no mundo, mas também há pródigos dentro de casa, que só têm comunicação com o mundo virtual, mas já não se comunicam com as próprias pessoas da família. É lamentável. Vamos passar a outra parte, vamos continuar nos próximos programas, porque tem muita coisa aqui em Lucas 15 que nos ensina, e nos ensina bastante. Queridos, vamos então.
E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem. E então, queridos, Jesus vive, ele não está preso na cruz, ele não está pendurado na cruz, ele vive. Como é que nos aproximamos dele? Bom, ele disse: eu vim para que tenham vida. Mas como encontrar Jesus hoje? Se ele não está na terra fisicamente? Pois é, o verbo que se fez carne. Hoje nós temos Jesus na palavra. A palavra de Deus é o próprio Deus. O verbo vivo, palavra viva. Você ouve com o coração aberto, o Espírito de Deus vai trabalhando. Em pouco tempo as coisas clareiam na sua vida. Graças a Deus. Bem, agora nós chegamos ao momento também especialíssimo, é o momento da oração. Se prepare para derramar o coração diante de Deus. O que é oração? É um diálogo com Deus. Muitos dizem: não é diálogo, porque só eu falo, só eu fico falando. Pois é, queridos. A oração monólogo realmente não traz retorno algum. Mas quando você leva a Deus as suas promessas, com a fé viva no seu coração, é Jesus intercedendo por você. É Jesus quem está agindo a teu favor. Porque a palavra é Jesus. Então ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento de oração nos aproximamos de Ti, pois cremos, Senhor, como está escrito, como está na Tua palavra viva, nas Escrituras Sagradas. Senhor, o Senhor se fez carne, habitou aqui na terra, e como homem se ofereceu em sacrifício, e quando o Senhor expirou, o véu se rasgou. Quando o véu do templo se rasgou, o acesso nos foi aberto. Sim, esse preço tão alto que o Senhor pagou. Pai, reconhecemos o grande sacrifício de Jesus em favor de cada ser humano. E então, Senhor, nos aproximamos de Ti. E agora para pedir que o Teu Espírito Santo opere na vida de cada um. Senhor, o Senhor conhece o coração aflito, mas o Senhor não invade. O Senhor espera ser buscado, como o Senhor chama e constantemente chama. Pai, o Senhor sabe quem está passando por momentos de dificuldade, mas o Senhor não invade a vida de ninguém. O Senhor nos chama, o Senhor deu livre-arbítrio ao homem e à mulher, mas quando o Senhor é buscado, como o Senhor diz: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pai Celestial, Senhor, olha para cada um neste momento, porque é o momento, Senhor, em que nós unimos a nossa fé para que o Teu poder opere trazendo o alívio. Alguém, Senhor, que está entregando em Tuas mãos a sua luta, a sua dificuldade, a sua humilhação, a sua vergonha. Olha para alguém, Senhor, que caiu numa situação tão grave de dívidas, que não sabe mais o que fazer. O Senhor é quem abre portas. O Senhor abre a porta para que
essa vida entre por ela. A porta é a tua presença, é a tua palavra viva. O Senhor tem prazer em abençoar. Pai, alguém que até agora, Senhor, tem vivido em trevas, já bateu em tantas portas e nenhuma se abriu. Jesus, neste momento, se aproxima do Senhor e entrega em tuas mãos a sua dor, a sua batalha. E o Senhor, Deus soberano, maravilhoso, único e eterno, que tem todo o poder, vem agora, Senhor. Vem para abençoar. Vem, Jesus. Ah, Senhor, acalmar esse coração, como o Senhor diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vem com a tua paz, vem com a tua bênção. Senhor, põe tua mão de poder na vida de cada um, para que cessem, Senhor, os prejuízos, para que cesse, Senhor, a vergonha, Pai, a humilhação diante de pessoas. Porque o Senhor diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Vem com a tua paz, vem com a tua bênção, vem com a tua unção. Vem, Senhor, e manifesta a tua luz. Pois quando a tua luz, Senhor, manifesta-se, as trevas se dissipam, o mal se afasta, o Senhor enxuga as lágrimas. Pai, nós agradecemos. Nosso Deus, muito obrigada, Pai, pela tua bênção, em o nome de Jesus. Amém e amém. Bem, chegamos aí ao final de mais um programa. Queridos, Jesus está vivo. Ele não está preso naquela cruz. Você conhece os fatos. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Vive para todos sempre. E esse é um momento especialíssimo em que eu desejo de todo o meu coração. Você que nos ouve pela Rádio Metropolitana aqui do Rio, não é? De segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Tenha uma excelente noite de sono. Mas a todos, muita paz no seu coração. Ele vive, Jesus está vivo. O meu abraço e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.